O Brasil é um país estruturado nos moldes de um sistema capitalista devido à sua divisão social em classes. A classe dominante possui capital e produz bens. Eles comandam as classes subservientes através de sistemas culturais, políticos e legais. Isso leva ao estado atual, onde as classes não são diretamente controladas, mas são influenciadas por sistemas educacionais, sociais e políticos. O Brasil mudou drasticamente suas políticas educacionais na década de 1990, como resultado da globalização e da reestruturação produtiva. Essas mudanças levaram a uma nova compreensão da educação que se concentrou em preparar os alunos para mercado de trabalhos instáveis. Grandes mudanças nos sistemas educacionais do Brasil surgiram na década de 1990, graças à globalização e à reorganização empresarial. Essas alterações levaram a uma nova ideia de educação destinada a estimular os alunos a serem preparados para ambientes de negócio instáveis. Bom, no final do século XX, grandes reformas educacionais foram propostas para melhor competir com outras escolas. Isso se deveu à maneira como a economia do mundo mudaram após a implementação das ideologias neoliberais. Essas mudanças afetaram todas as partes do mundo, fazendo com que os países mudassem seus sistemas educacionais. O Estado controla a política educacional no Brasil desde a década de 1990. Eles implementaram o Currículo Nacional de acordo com os PCNs feitos pelo governo federal. Foi assim que eles assumiram o sistema educacional dos governos locais, uma dualidade histórica nas políticas educacionais brasileiras, oficializada pelos princípios educacionais neoliberais e pela meritocracia. Separou o ensino médio do ensino técnico. Isso estava em linha com a ênfase do país na formação de trabalhadores para atender às necessidades do mercado, por meio de ideais competitivos e meritocráticos. A criação de novos indicadores educacionais é uma parte essencial da reforma educacional. Isso porque os novos indicadores podem medir os resultados dos esforços educacionais de uma escola. Isso é fundamental para entender como melhorar as escolas. Além de criar novos indicadores, as reformas educacionais também devem seguir a legislação e as normas vigentes. Isso lhe permite acessar novos recursos que os ajudarão a reformar a gestão e a organização do trabalho escolar. Desde a Revolução de 1930, o sistema educacional brasileiro passou por muitas mudanças. Essas mudanças foram feitas com o intuito de manter uma educação de qualidade até os dias atuais. Uma das principais razões para essas mudanças é a criação do Ministério da Educação, em 1930. A partir desse ponto, novas reformas educacionais foram implementadas constantemente. Essas reformas contaram com a criação de uma rede pública de ensino e a implementação de práticas educacionais padrão em todo o Brasil. O movimento começou na década de 1970 no Brasil. Apoiado por educadores e políticos, esse movimento clamava por uma reforma educacional, erradicando o analfabetismo e tornando as escolas públicas obrigatórias em todo o país. Na década de 90, o sistema educacional do país se deteriorou ainda mais. Mais de 60% da população não tinha o primeiro segmento do ensino fundamental, o equivalente à quarta série. Como resultado, mais de 60% da população foi considerada não qualificada para frequentar a escola. Além disso, mais de 60% dessas escolas tinham menos de 3 mil alunos matriculados. Outro efeito negativo disso foi que muitos alunos desistiram antes de completar o ensino médio. Era necessário mudar o sistema educacional para atender às novas necessidades culturais, econômicas e sociais. Isso porque a mudança das circunstâncias educacionais exige a adaptação desse sistema às novas mudanças econômicas, sociais e culturais também.
As autoridades educacionais e estaduais do Brasil entendem que o país tem uma das populações mais analfabetas do mundo. Eles usam essa conferência para encontrar uma solução para o problema. As necessidades de educação acordadas incluem servir o sem-abrigo, melhorar as necessidades de aprendizagem e as necessidades de educação básica, como a inclusão de necessidades especiais. Outras estratégias envolviam a expansão do envolvimento público na educação e na mídia. Bom, muitas discussões envolveram representantes governamentais, empresariais e trabalhistas sobre as políticas educacionais. Uma dessas discussões levou à Carta Educação de 1992, que revelou a falta de educação básica no Brasil e a falta de equipamentos industriais adequados que lhe permitissem competir internacionalmente. Com essas informações em mente, muitas publicações e estudos educacionais surgiram ao longo do tempo, entre elas as listas de análise e opiniões na área educacional, assim como Acorda Brasil, É Hora da Escola, Aceleração do Aprendizado, Guia Didático de 1ª a 4ª séries e Bolsa Escola. Bom, muitos dos financiamentos listados abaixo visam a implementação de novas tecnologias nas escolas, como a TV Escola, o Programa Nacional de Informática da Educação e o Fundeb. Recursos adicionais ajudam a promover tecnologias como o Proinfo, que auxiliam a comunicação, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Outros fundos criados pelo governo incluem programas de expansão da educação profissional, dinheiro direto na escola e renda mínima. Esses programas incluíram os programas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e os programas de atualização, treinamento e desenvolvimento dos servidores do MEC. Outros projetos prioritários foram o Exame Nacional de Curso, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico e Recenseamento Escolar, o Exame Nacional do Ensino Secundário e Intervenção de avaliação nas escolas. O governo incentivou as escolas a se tornarem autogovernadas por meio da descentralização da gestão e da municipalização das escolas. Além disso, implementaram programas de avaliação como o SAEB, Enem e o Provão. Durante a década de 1990, o país passou por uma crise educacional. Muitos fatores foram responsabilizados por isso, incluindo o envolvimento do país com organizações internacionais e a política neoliberal. Mas o maior deles foi a educação sendo usada como meio de mudança em vez de um problema a ser resolvido. Isso levou a mudanças significativas na educação pública. A criação de organizações internacionais voltadas para a educação exigiu a criação de diretrizes. Essas diretrizes incentivaram a estabilidade econômica global por meio de investimentos em educação e outros serviços públicos. Além disso, essas diretrizes apoiaram o desenvolvimento social, incentivando o investimento global em educação e saúde. A consciência do estado da economia e da política é fruto dos processos de reconstrução e manutenção do sistema capitalista mundial. Isso se deve à globalização e internacionalização dos mercados econômicos, combinado com propostas de reforma econômica e política. Isso leva a uma referência pelas relações de mercado sobre outras estruturas sociais, as necessidades básicas das pessoas, como educação, ela mal atendida pelo Estado devido à ênfase contínua na promoção da igualdade social. A verdadeira motivação dos reformadores pode ser vista na lacuna entre a retórica sobre a unificação da sociedade e a maneira como eles realmente a implementaram. Essa realidade dualista apareceu repentinamente ao longo dos anos. TikTok, don't stop.